Boa noite já, né? 18 horas já, 18h20 já. Tudo bem, tudo na paz? Como é que você está? Como é que vocês estão? Estamos aqui, ó, em Balsas já, graças a Deus. Esperando para carregar, se Deus quiser logo carrego. Amanhã partiu Recife de novo, Deus quiser. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre duas coisas que vão ser englobadas numa só. Que regras foram feitas para serem quebradas. Toda regra tem uma exceção. Não, eu não penso bem assim não. Eu quebro regra porque eu sou teimoso. Mas regra é para ser cumprida, né? Lei é para ser cumprida, foi feito para ser cumprida. Não tanto quanto o povo do lado de cima, os políticos, né? Acham, né, que são maiores do que uma Constituição. A Constituição foi feita para ser cumprida, é um livro de regras, um livro de leis, né? É um conjunto de leis, né? Inclusive a primeira delas é todo cidadão brasileiro tem o direito de ir e vir. Mas eles mesmos impedem a gente de ir e vir, né? Pedágio, por exemplo. Pedágio, a grande maioria das concessões de estrada estão na mão do político. Alguns, hoje nem tantos mais, mas se você não conseguir pagar, eles não deixam você sair. E eles não podem fazer isso de forma alguma. Então assim, eles estão impedindo o nosso direito de ir e vir. Bom, isso aí é uma opinião minha, não estou querendo dizer nada para ninguém. Mas aí entra o segundo assunto, que é sobre o Dr. Enéas, né? Que não estou querendo repetir, se é mais do mesmo, não é isso não. Porque agora virou moda, você olha no Facebook, tem muito corte de Facebook que fala sobre as frases do Dr. Enéas, né? Quando ele entrou na política, eu era muito pequeno, não entendia muito, mas com o tempo, quando o tempo foi passando, antes mesmo de agora, todo mundo perceber isso, eu já tinha essa opinião, né, sobre ele. E reforço muito a ideia dele e compactuo com a ideia de que o cidadão, o ser humano, o cidadão, só é livre através do conhecimento. Então, assim, conhecimento nunca é demais. Porém, não te faz melhor do que ninguém. Tem muito doutor que acha que porque tem, né, um nível, né, de graduação, um diploma, e age como se fosse o dono da situação, age como se soubesse de tudo. E eu não penso dessa forma. Eu penso que o conhecimento te faz melhor ou pior para você viver melhor ou pior. Não te faz melhor do que ninguém. Então, vou dar um exemplo prático. Eu sempre fui muito curioso. Meu estudo não é muito, é pouco. Tenho meus cursinhos daqui, os cursinhos dali, né? Não preciso ficar falando que eu sou, que eu não sou, que eu tenho, que eu não tenho. Porque pra mim não importa. Diploma, certificado, pra mim não importa. Importa o que eu tenho aqui. O que eu faço pra alimentar é isso aqui. E eu só acho que a lei tem que ser transparente e tem que ter algum benefício, correto? Seja evitar um acidente, seja melhorar a situação de um público, de um povo, de uma classe social, né? No sentido de proteção. A regra, para mim, na minha concepção, é feita para ter um tipo de proteção. Só que os políticos, eles fazem PECs, né? A Constituição foi a última, né,
já tiveram várias no Brasil. A última foi constituída em 1988, né? Onde digamos assim, o mais famoso, né, foi o Ulisses Guimarães, e acabou sumindo, né? Não sei se foi o tubarão, se foram os tubarões, né, que sumiram com ele, mas isso é papo para outra hora. Então, assim, eu preciso, eu pergunto, eu sou curioso. Então, assim, eu tenho minha opinião, eu tenho minha concepção. Porém, eu não posso agir contra as regras, contra as leis. Porém, tem certas coisas que a gente vê, é perceptível e é muito claro que não fazem sentido. A minha mãe fala que eu sou marrento. Só que eu não sei se eu sou marrento ou se eu não sou. Mas eu sei que eu não nasci para ser manipulado. Por mais que eu tenha sido, e foi uma das coisas que agravaram o meu estado psíquico, psicológico, eu não consigo aceitar isso, sabe? Eu não consigo simplesmente baixar a cabeça e aceitar, sim senhor, sim senhor. Entendeu? Então, assim, eu vou dar um exemplo prático. Eu vim pensando sobre isso hoje o dia inteiro. Nas bases, a gente tem que usar a roupa produzida com 100% de algodão. Por quê? Para não causar atrito, energia estática, porque o vapor os gases, né, dos produtos químicos, produto inflamável, fica no ar, fica solto. Então qualquer atrito que tiver é o suficiente para dar combustão e pronto, vai tudo pro ar. Então a gente tem que evitar ao máximo algo que possa produzir uma centelha, né, e tudo pelos ares. Porém, acabou de me chamar para carregar. Vou acabar de falar aqui rapidinho. Então, assim, a gente, é obrigatório a gente entrar com roupa de 100% de algodão. Camisa, desde antes, né, de eu ser motorista, isso aí eu já sabia, que é obrigatório camisa de botão. Camisa de botão. Por quê? Porque no caso de algum acidente, é mais fácil para você ter acesso tanto à caixa torácica, quanto no caso de sei lá, de pegar fogo, alguma coisa, é mais fácil para você tirar, para desvencilhar da roupa. Se for de zíper, tem que ficar abrindo o zíper, porque não vai soltar fácil. Se for inteiriça como essa aqui, também não tem como, tem que pegar a tesoura. Então, quer dizer, perde tempo. Então o botão você já puxa, arranca tudo e tá tudo certo. Aí teve uma época aí que deram uma vista grossa, fizeram uma vista grossa sobre isso. Então, assim, as empresas estavam fornecendo pra gente uniforme, né, assim, de algodão, certo? Igual essa camisa, só que sem botão. E outro dia, só que tem que ser de manga longa. Agora estão exigindo manga longa. Antigamente não exigia, agora estão exigindo. Depois de alguns acidentes que tiveram aí, né, principalmente em Paulínia aí. E aí agora estão pegando muito no pé com isso. E assim, beleza, é regra e faz sentido. Faz sentido, perfeito. Porém, outro dia, não sei porquê, não sei se foi por, sei lá, por inconsciência, não sei. Eu entrei com uma camisa que eu tenho de manga comprida, porém sem botão. Aí o operador chegou pra mim e falou assim pra mim: você tem camisa de botão? Manga comprida? Eu falei, tem sim. Tem umas duas até aí. Aí ele falou assim: não, beleza, então você tem que trocar essa camisa aí. Só que do lado tinha um operador que tava com a camisa de botão por cima e uma camisa fechada por baixo. Foi o suficiente para eu perguntar assim pra ele. Eu falei assim: meu jovem, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei por que é, mas agora quero que você me explique o porquê que você quer, por que você tá exigindo camisa de botão. Aí ele falou assim pra mim: não sei, só sei que o técnico de segurança pede, tem que usar. Falei, tá bom, beleza, tudo bem, é regra, eu vou trocar. Agora dá uma olhada ali no seu parceiro,
que é funcionário da empresa. Olha lá como ele tá trajado. Você notou alguma coisa diferente? Não, ele tá com a camisa de botão. Eu falei, então, e por baixo ele tá com o quê? Não tá com a camisa inteiriça? Qual é a diferença? O que vai mudar a camisa de botão por cima de uma camisa inteiriça? Não vai mudar nada. Pelo contrário, são duas que tem que abrir. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, é onde eu falo que o conhecimento, isso eu só estou dando um exemplo chulo, prático e bem simples, né? Sobre a questão do conhecimento. Mas tem muitas outras coisas que já aconteceu comigo. Graças ao bom Deus, eu nunca tive problema com ninguém. Nunca tive problema de brigar, de ser bloqueado em base, de problema com PRF, com polícia militar, nunca tive. Porque todos os entreveiros que tiveram, eu soube conversar e soube explicar a situação. Algumas vezes deram certo, outras vezes não, fui multado. Mas é o que eu falo, regra é regra. Se ele me provar que tá tudo, que tá na lei, se ele provar que tá na lei e tá certo, pô, tá tudo certo. Só que eu não vou questionar com ele brigando. Eu vou chegar, vou conversar com ele, vou explicar a situação, vou explicar meu ponto de vista, com paciência. Se eu ver que ele tá estressado, eu já nem falo nada. Falo, mete a caneta aí, pronto, acabou. Depois nós vê o resto. Entendeu? Teve uma vez que eu tava descendo a Serra da Anchieta, eu tava atrasado. Saí atrasado de casa, eu tava descendo a Anchieta. E a Anchieta é proibido andar na esquerda. Sempre foi proibido. É que hoje as câmeras estão pegando. Mas antigamente não tinha câmera, mas era proibido. Se a polícia ficava em pontos estratégicos esperando a gente passar na esquerda e anotar. Aí eu tava atrasado. Peguei no começo da Anchieta, tem a base da polícia. Passei a base da polícia, já joguei na esquerda e pau, couro comeu. Quando eu destampei a segunda curva, os homens estavam ali. A polícia tava ali. Já mandou encostar. Aí ele pegou, pode ser, documento, habilitação. Falei, não, beleza, tá bom, tá certo, eu tô indo. Desci. Aí falou, o senhor tá bem? Ele falou assim pra mim, o senhor tá bem? Eu falei, eu tava. Eu falei assim pra ele, eu tava. Ele já deu risada. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu tô errado. Eu tô na esquerda, eu sei que é proibido. E eu tô atrasado. Meu agendamento é agora para as 9h30 e já são 8h30. Se eu perder o agendamento, depois eu só vou conseguir agendamento daqui 3 dias. Naquela época a exportação era muito concorrida, então era difícil achar grade para descarregar. Então eu não tava mentindo pra ele. Só que eu falei de um jeito pra ele tão sincero que ele deu risada na hora. Aí ele falou assim, rapaz, vocês não tem jeito, né? Eu falei assim, não, faz o serviço do senhor, eu não posso bater boca com o senhor se eu tô errado. Se eu tô errado, eu tenho que aceitar, baixar a cabeça e ficar quieto. Sabe o que ele fez? Ele pegou e falou assim pra mim, ó, desce na direita, por favor. Tô te pedindo, desce na direita. Eu falei, não, senhor, eu agradeço, obrigado pela atenção, obrigado por ter me ouvido. O senhor tenha um bom dia e Deus abençoe. Se eu chego já batendo na boca, e já, puf, né, já na hora, ia passar a caneta. E é o tipo da multa que vem pro condutor. Ponto, pontuação, é tudo condutor, não tem nada a ver com o caminhão. O caminhão, nesse momento, não tem nada a ver, então vem tudo pro condutor. E hoje é 40 pontos, mesmo assim tem que ficar veiaco. Naquela época era 20. Então, assim, se a pessoa ficar 1 ano sem trabalhar, a única coisa que eu tenho é minha carta, minha habilitação, categoria E. Então, assim, a mensagem que eu quero passar é essa. Conhecimento cabe em qualquer lugar. Isso eu estou falando de um exemplo prático na minha profissão. Mas só que é muito globalizado esse negócio. O mundo é muito vasto. Entendeu? Então, assim, conhecimento nunca é demais. E o conhecimento liberta. O conhecimento não te faz mais homem do que ninguém. O que te faz viver em um nível igual a todo mundo é entender como as coisas funcionam. Não deixar ninguém manipular você, não deixar ninguém aproveitar de você, falar na hora certa, respeitar na hora certa. Olha só a ferramenta que a gente tem, ó. Aqui, ó. A gente tem celular, tem internet. Tudo o que você procurar tem na internet. O que a gente tem é preguiça de pensar e preguiça de procurar. Mas tem tudo. Tem o Código de Trânsito Brasileiro, tem Bíblia. Tem Bíblia no Google, tem tudo. Não é só pra ver vídeo desse trouxa aqui que tá falando, não. Sabe?
A internet foi feita para libertar o mundo, para globalizar o mundo, para conectar o mundo. Só que se a gente ficar nesse mundinho que a gente vive, pra que a internet? Faz sentido. Beleza? Deixa eu carregar lá. Se Deus quiser, quinta noite, sexta-feira, estamos lá no Recife de novo, hein? Bora, bora. Beijão, tamo junto.